Aprenda com Jesus a ter humildade. Isso mesmo, humildade. Ontem eu falei para vocês sobre orgulho, como nós somos orgulhosos muitas vezes e nós precisamos aprender com Jesus a sermos cada vez mais humildes. Muitas pessoas querem ser líderes, querem ser chefes, mas não têm humildade. Você já ouviu alguma pessoa falando: eu não nasci para ser mandado, eu nasci para ser líder, eu nasci para governar. Pois saiba que, antes de tudo, para que possamos ser líderes, primeiro precisamos aprender a ter humildade. Não importa se você quer ou não ser líder, todos nós somos líderes em algum momento. A gente inspira outras pessoas, podemos ser líderes na nossa casa, na nossa família. Se você é pai, se você é mãe, você é líder. Se você é professor, se você é professora, você também é líder, mesmo que não tendo um cargo para isso. Por isso é importante que aprenda, em primeiro lugar, a ser cada vez mais humilde. Fique aqui nesse vídeo que você vai aprender com o próprio Jesus como ter mais humildade. Bom dia, pessoas queridas, para mais esse momento das manhãs produtivas em que você recebe pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Na Bíblia, em João 13, o próprio Jesus nos dá o maior exemplo de humildade que ele poderia dar. Porque afinal de contas, Jesus era líder e ele estava com os seus apóstolos reunidos antes da Páscoa. E ele quem servia os seus apóstolos. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas essas coisas debaixo do seu poder e viera de Deus e estava voltando para Deus. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com aquela toalha que ele tinha na cintura. Chegou perto dele Simão Pedro, o Pedro, aquele que nós falamos ontem, que era sempre tão orgulhoso. Ele disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, de jeito nenhum. Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderás. Pedro falou: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Pedro então respondeu: então, Senhor, não lave apenas meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Por que Jesus falou isso? Nem todos estavam limpos. Porque ele já sabia que Judas iria traí-lo. Quando Jesus terminou de lavar os pés, ele tornou a vestir a sua capa e voltou para seus discípulos e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. Ou seja,
Jesus já nos deu o exemplo de humildade. Ele quer que nós pratiquemos todos os dias. Só que como às vezes nós somos orgulhosos e muitas vezes assim o somos, nós achamos que ser humilde é se humilhar. Nada tem a ver com isso. Humildade é um sinal de grandeza diante dos olhos de Deus. Todas as vezes que nós queremos liderar, queremos dar o exemplo, nós precisamos ter a humildade de primeiro mostrar como se deve fazer. Assim como Jesus nos ensinou, mostrou para cada um dos seus discípulos como que era que eles deveriam fazer, sendo humildes e servindo aos outros. Só que muitas vezes nós queremos apenas ser servidos. Por isso que temos algumas dificuldades muitas vezes nos grupos onde nós estamos, porque todos querem ser líderes e ninguém quer servir. Saiba que os maiores líderes, assim como Jesus nos ensinou, que Jesus foi o maior líder de toda a história da humanidade. Ele nos ensinou a sermos humildes, a servirmos, a dar o exemplo. Por isso, nós precisamos a cada dia mais desenvolver a nossa humildade. Nós podemos fazer a seguinte oração todos os dias para lembrar disso. Senhor, Deus, Jesus, muito obrigada por essa palavra que nos destes, essa palavra tão linda. Tu fostes o exemplo, Senhor. Tu mostrastes como devemos fazer para sermos mais humildes. Fazei de mim uma pessoa cada vez mais humilde todos os dias, Senhor. Que eu possa olhar todas as pessoas com os olhos do amor, assim como Tu nos olhas, Senhor. Afasta de mim todo e qualquer pensamento ou sentimento de orgulho, de superioridade, de crítica ou de julgamento. Que eu possa olhar todas as pessoas com os olhos do amor, assim como nos ensinaste, Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que você recebe pílulas de sabedoria para ter um dia mais feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, pois assim você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para tantas pessoas que ainda não conhecem, pois você pode ser a única forma, porque pode ser de você a única vez que essa pessoa vai ouvir falar de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, lembrando-se sempre que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!